32017720, esse é o nosso contato para você mandar a sua pergunta sobre direito do consumidor. A gente está aqui com o superintendente do Procon Goiás, o Levi Rafael, para tirar dúvidas do pessoal de casa a respeito dessa relação de consumo. No fim da nossa última participação, a gente estava falando sobre essas bebidas lácteas, né? Tem uma lei estadual, se eu não me engano, né, relacionada a isso, sobre como que os estabelecimentos devem expor esses produtos. Porque muitas vezes a gente encontra essas bebidas lácteas condensadas, com soro de leite e tudo mais, muito ao lado do leite condensado. E por ser a mesma marca, acaba que confunde, né? É desse jeito mesmo que tem que ser exposta? Veja bem, como eu disse no bloco anterior, o direito básico do consumidor é sempre o da informação. Todos os problemas relacionados ao direito do consumidor se iniciam quando o consumidor não é bem informado. Portanto, até numa ação conjunta, Procon, Ministério Público Federal, é que nós organizamos e a partir de agora é obrigatório que esses produtos sejam separados por categorias, para que aqueles produtos que são condensados ou com adição de outros tipos de produtos sejam, obviamente, separados numa prateleira e seja noticiado de forma ostensiva, seja apresentado ao consumidor de forma ostensiva a fim de não gerar dúvidas. É aquela famosa história do leite condensado e do outro produto que é semelhante. Portanto, precisa ser observada essa alteração que foi feita. A gente percebe nos supermercados, inclusive, Levi, até leite em pó, que é o composto lácteo com algumas misturas. E muitas vezes as pessoas não estão atentas a isso, né? Tipo, muita gente está ali no supermercado muito apressado, ou então realmente não tem esse costume de olhar direitinho ali na embalagem. Então esse alerta é muito importante para que essas pessoas não tenham prejuízo, né? Exatamente. Não só relacionados a esses produtos, como também aqueles referentes a light e diet. Até porque são questões diferentes que precisam ser observadas a fim de não induzir o consumidor a erro, e nós estamos falando de gênero alimentício, que pode causar problema e danos irreversíveis à saúde. Por isso que a fiscalização do Procon nesses casos é tão contundente, é tão assim eficiente. A gente faz um trabalho também de conscientização. Nesse ponto, a Agus, que é a Associação dos Supermercadistas, é uma grande parceira do Procon, sempre fazendo palestras com os seus associados e o Procon sempre levando ali algumas inovações capazes de fazer com que o dono do supermercado esteja atento a todas essas alterações. Tem uma pergunta aqui do Marcos, ele está assistindo a gente lá do Setor Bueno. Ele quer saber por que em Goiânia as feiras não são obrigadas a mostrar os preços dos produtos. Em São Paulo, por exemplo, os feirantes são obrigados. É interessante, né? A gente quer iniciar um trabalho, entretanto, veja bem, o Procon não é órgão controlador, portanto, o Procon não pode controlar preços. O que a gente faz é, obviamente, primeiro, por meio das nossas pesquisas, sempre mostrar ao consumidor as variações que estão tendo nos itens que compõem a cesta básica, mas preços a gente não pode, obviamente, determinar. E nas feiras o que a gente faz é a fiscalização sobre o aspecto dos produtos que estão sendo comercializados, para verificar se eles não estão ali impróprios para o consumo de alguma forma. Agora, preço nós não podemos determinar. A dúvida do Marcos, só para esclarecer melhor, é em relação à exposição do preço. Se o produto ele pode ser exposto sem ter ali um cartaz informando o preço do quilo, por exemplo. Não, esse dever ele continua. Se está ali sendo comercializado, esse dever ele continua e os feirantes ali, é bem verdade que no final da feira já muda o preço, né? A partir de agora é 3 por 1 e por aí vai. Agora, é preciso colocar ali o preço do quilo que o consumidor está pagando, sim. Aí chegou uma dúvida aqui de a telespectadora, pegar a Josi, nossa telespectadora. Ela quer saber do Procon sobre a situação das associações que vendem seguro veicular depois da decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade dessa prática que regulamentava essas associações. Aliás, a inconstitucionalidade da lei que regulamentava essas associações. E ela quer saber se eles podem continuar prestando o serviço e como que fica a situação desses clientes. Excelente pergunta. Primeiro, dizer que as associações de proteção veicular é uma associação civil.
Portanto, o que o STF decidiu foi a inconstitucionalidade de uma lei que procurava regulamentar a atividade como seguradora. E isso, obviamente, elas não vendem seguro, elas são uma associação de mútuo, aonde ali os associados contribuem de forma a ratear o prejuízo dos outros. Portanto, o papel do PROCON, e isso o STJ já deixou claro que há uma relação de consumo, portanto, pelo menos até segunda ordem, o que haja uma decisão judicial com trânsito em julgado, essas associações elas continuam funcionando e entre particulares, entre ali os seus associados e, obviamente, as direções das empresas. Portanto, o PROCON vê com muita atenção essa situação, mas até o presente momento não há com que se preocupar, uma vez que o STJ já definiu que há uma relação de consumo. Aproveitar essa pergunta da Josi para também questionar a respeito do trabalho de fiscalização do PROCON com relação às empresas de consórcio e também o golpe aí que está fazendo muito prejuízo no Estado, que é o do falso financiamento. Muita gente tentando realizar o sonho da casa própria, do primeiro carro e acaba entrando nessa fria aí, né? Olha, é impressionante a quantidade de empresas que estão operando com essa situação. Nós, acho que já até noticiamos aqui também, vocês noticiaram amplamente, foram 11 empresas fechadas no Estado, onde era o golpe do falso financiamento e do falso consórcio. E por meio da DECOM, Delegacia do Consumidor, que faz um grande trabalho de investigação, nós já apuramos que tem dezenas de empresas espalhadas por todo o Estado. Portanto, nós vamos retomar essas operações. Agora, dica básica ao consumidor. Todas as vezes que você for comprar algo, por exemplo, uma motocicleta, um veículo, pergunte se aquele veículo ou aquele imóvel é de quem está vendendo. Se não for, não faça nenhum Pix, não assine nenhum contrato até que você esteja realmente de frente ali com o proprietário deste bem ou deste imóvel. Senão, você pode estar sendo vítima aí de mais um golpe dessas empresas de falso financiamento e do falso consórcio. E agora a gente fala de casos que comprovam a vantagem de procurar o PROCON para resolver algumas situações ali de conflito nessa relação de consumo, que eu queria que você, Levi, falasse para a gente sobre os casos de sucesso. Por exemplo, uma conciliação entre usuário e empresa de telefonia, juros de cartão, enfim. Quais são os casos de sucesso para incentivar o pessoal de casa? Claro, olha só, pessoal, durante a nossa gestão, desde março do ano passado, eu tenho uma máxima comigo. Eu prefiro ter um sorriso no rosto do consumidor do que dinheiro no cofre do Estado. O que eu quero dizer com isso? Que nós demos mais atenção a resolver problema do que a autuar. E com isso, nós temos, por exemplo, um posto avançado de atendimento de várias operadoras ali no PROCON, aonde você nem chega a abrir procedimento para multar. O caso é resolvido ali de bate pronto. Temos também o núcleo dos superendividados, que são aquelas dívidas de cartão, crediário, que acaba negativando o nome. Nós fizemos mais de 700 audiências ao longo do ano, onde foi possível reestabelecer o crédito dessa pessoa no mercado. Portanto, o PROCON está de portas abertas, pode confiar no trabalho que o PROCON faz, não só de fiscalização, quanto na resolutividade dos problemas que nós estamos ali para prestar esse serviço à população. E para encerrar esse nosso bate-papo tão produtivo, né, que a gente trouxe importantes esclarecimentos para o pessoal de casa, consumidores que estavam com dúvida, repete para a gente, por favor, Levi, os canais de comunicação com a equipe do PROCON. Os canais de comunicação do PROCON é o número de telefone 151 151 de qualquer município que você esteja no nosso estado, é possível você nos acionar, ou por meio do seu smartphone, basta digitar no seu navegador de preferência aí, PROCON Web GO, você vai ser direcionado. E obviamente que nós atendemos ali de segunda a sexta-feira, na Rua 3, quase esquina com a Rua 8, no centro de Goiânia. Estamos sempre à disposição de todos. Pois é, o PROCON não é perda de tempo, resolve mesmo, e a gente quer o consumidor aí bem assistido. Muito obrigada, Levi, pela sua participação e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço e mais uma vez agradeço toda a direção da TBC, né, por ter aberto esse espaço aqui tão produtivo, levando informação de credibilidade, acima de tudo, prestando um serviço público aí a toda a população do estado de Goiás. Fica aqui o meu compromisso da Superintendência de agir de forma intransigente na defesa do consumidor. Um abraço a todos e até a próxima. Bom dia para você. Bom dia.